amados, o Ed me convidou para estar participando do estudo sobre o fruto do Espírito Santo, e é com alegria e amor, né, que é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, que estou aqui. Então vamos para o estudo. Espero que vocês estejam com bastante paz no coração, porque justamente é sobre a paz que eu irei falar. Primeiramente, eu quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Vamos ler o versículo que será o tema do nosso estudo. Eu trouxe aqui a minha Bíblia de estudo, né? A Palavra de Deus. Sinta o peso da Palavra de Deus nesse dia. Eu quero compartilhar com vocês Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu o livro de Gálatas, ele estava discorrendo a respeito de vários assuntos. E ele chama a atenção aqui no capítulo 5 de Gálatas para que os gálatas não vivessem de modo vão, não tivesse uma vida carnal, mas tivesse uma vida baseada no viver do Espírito Santo. E aqui ele discorre então, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ponto. Contra estas coisas não há lei. Ponto. Se você pegar o dicionário online, ou o Michaels, ou qualquer dicionário aí que você tem, a gente lia muito o Aurélio, né? O dicionário Aurélio. Antigamente, quando não tínhamos a internet, não tinha acesso muito hoje ao digital. Mas a paz é um substantivo feminino que significa relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia. Então, isso é a definição de paz no dicionário. Mas por que a Bíblia fala sobre, mas o fruto do Espírito Santo é amor, paz, etc. Por que ele fala sobre fruto e não mas os frutos do Espírito Santo é amor, paz, etc, etc, etc. Porque uma árvore não pode dar vários frutos, não é verdade? A árvore que dá banana, a bananeira, ela só pode dar banana. Ela não pode dar maçã, ela não pode dar abacaxi. E assim vai, né? Uma macieira não pode dar maçã e ao mesmo tempo produzir bananas, produzir outros frutos, né? Abacate. Enfim, cada árvore tem o seu fruto. E aqui então o apóstolo Paulo descreve, mas o fruto do Espírito Santo é. Aí ele discorre as qualidades. Eu trouxe aqui para vocês, esta é uma banana. Então vamos discorrer sobre as qualidades da banana, né? É uma banana não muito grande, né? É uma banana fácil de se abrir. É uma qualidade. Ela não tem semente. É uma qualidade. Ela é uma fruta vistosa. É uma qualidade. Ela é doce. É uma qualidade. Do fruto, banana. Né? Você não precisa... ela não tem semente. A banana é uma qualidade específica da banana. Então, a qualidade do fruto do Espírito Santo são estes que nós lemos para vocês. Eu vou falar uma das qualidades, depois eu vou comer a banana, que está muito gostosa.
É interessante que eu estive fazendo uma pesquisa que há diferença entre fruta e fruto. Por que o termo fruto e fruta? Porque fruto é o termo botânico onde ele é aplicado ao órgão que tem a função de proteger, disseminar as sementes, e ele vem do ovário das plantas. Então ele vem ali da flor, então a árvore tem a sua flor, né? Ele produz então a flor, ela é polinizada pela abelha, pela borboleta, né? E ela é fecundada, então dessa fecundação nasce o fruto. E fruta, né? Fruta é um termo popular aplicado aos frutos doces e comestíveis, como a uva, a banana. É interessante que o tomate, ele é um fruto, ele não é vegetal, não é legume, todos sabem. O tomate, ele é um fruto, mas não é uma fruta, porque o tomate, ele é azedo, não, né? Ele não tem, não é aquela coisa doce, né? Então essa definição de fruto e fruta. E é interessante que a maçã é um pseudo-fruto. Mas como assim? É um fruto falso? Sim, porque a maçã ela não desenvolve, enfim, do ovário. Ela se desenvolve em volta do ovário. Se você pegar a maçã, e quando você abre a maçã, todo mundo corta aquela parte dentro da maçã. Normalmente ninguém come aquela parte da maçã. Poucas pessoas comem a maçã toda, mas todo mundo corta a maçã em fatias e remove aquela parte interna da maçã onde está protegendo a semente. Pois bem, você está comendo a polpa da fruta, ou seja, o pseudo-fruto, mas o fruto mesmo da maçã é aquele que está bem no meio. Só para vocês terem uma ideia da diferença entre fruta e fruto. Bem, vamos falar então sobre o fruto do Espírito, a qualidade de paz, por assim dizer. Quando nós já ouvimos essa expressão significa, se você quer participar, é paz e amor, né? Outra expressão bem usada, né? Quando está numa situação, de uma conversa, de um diálogo em que alguém chateia a outra pessoa e a pessoa diz assim, olha, me deixa em paz, não me atormente, não me enche o saco, me deixe tranquilo. Essa expressão, me deixe em paz. Também tem essa expressão paz, que é usada no Brasil, né? Não sei se em outros países é usado, mas quando se escreve nos jazigos, nos túmulos, né? Aqui jaz, né? Fulano de tal, né? Descanse em paz. Então essa é a expressão descansar em paz. E quando alguém morre e as pessoas vão no velório, né? Então a pessoa morreu de uma enfermidade bastante grave e lá então as pessoas vão consolar os entes queridos e chegam muitas vezes sem palavras, e então aquela expressão que chega ao pé do ouvido ele descansou em paz, sofreu bastante e agora descansou em paz, até porque na vida ele sofreu bastante e agora faleceu, morreu, agora está em paz. É interessante que essa palavra paz ela é muito usada genericamente, né? Às vezes até de forma debalde, né? Inútil. As igrejas, né? Têm os seus cumprimentos, né? Suas saudações da seguinte forma, né? A paz do Senhor. Então o irmão chega na igreja, né? Fala a paz do Senhor. Outros irmãos de outras igrejas falam a paz, outros paz. Outras igrejas falam graça e paz. Mas sempre é usada a expressão paz.
Interessante que no Japão aqui se fala muito kanjashimasu, né? Muito agradecido, coisa parecida assim, não sei qual a tradução literal, mas não fala heiwa, né? Que é a tradução de paz para o japonês. Paulo, em suas cartas, ele começa com uma expressão bastante usada, né? Nós vemos aqui no capítulo de Gálatas, livro de Gálatas mesmo, capítulo 1, verso 3, fala assim: graça a vós outros e paz. Em muitas das suas epístolas, não das cartas pessoais, mas das suas epístolas, Paulo ele inicia a sua saudação dizendo graça e paz. Nós estamos falando sobre a importância da paz. É interessante que a paz ela envolve completamente o ministério de Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7, ele prevê o nascimento de Jesus e ele diz o seguinte, Isaías, há 600 anos antes de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Perceberam? Aí a paz envolvendo o ministério de Jesus. Jesus é chamado de Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Jesus é o príncipe da paz. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. Estamos falando sobre paz. Vamos para o próximo versículo. Eu estou aqui bastante entusiasmado em falar que no nascimento de Jesus, né, também essa expressão paz foi muito usada. Até porque na época foi o Império Romano, o grande império, a conquistar todo o mundo, e era um período de paz, era um período de plenitude, né, dos tempos, e Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Durante esse tempo, o Império Romano promoveu a paz, entre aspas, né, em todo o mundo. O Império Romano foi um grande império, foi o quarto império citado no livro de Daniel. Pois bem, né? Quando os anjos encontraram os pastores, estavam no campo pastoreando as ovelhas, eles disseram que havia nascido ali, né, o Salvador, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Perceberam que Jesus ele veio para trazer o ministério de paz. Em Mateus capítulo 3, 16, quando Jesus inicia o seu ministério, e ele começou o seu ministério depois que ele foi batizado por João Batista. Em Mateus 3,16 está escrito que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. E aqui o Espírito de Deus que desceu sobre Jesus era o Espírito Santo. Vamos correndo com o estudo porque nós temos bastante coisas para compartilhar e coisas interessantes, né, que a gente vê que
A paz envolve a vida e o momento do viver cristão por todo tempo. Em Lucas 10, 6, quando Jesus nomeia 72 discípulos, né, fora os 12 apóstolos, Jesus escolheu mais 12, mais 72, desculpe, né, para que fosse levar a palavra, né, as boas novas, a mensagem de Cristo para onde Jesus iria evangelizar, onde Jesus não teria ido. E Jesus dá a seguinte orientação: quando entrar numa casa, diga primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, e senão, ela voltará para vocês. Vocês viram que Jesus ordenou para que a primeira palavra que fosse falado, anunciado o evangelho, não seria, olha, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho. Não. Paz a esta casa. Jesus nos veio para trazer paz. Mas a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. A paz de Jesus, ela não é igual à paz que o mundo oferece. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, ele estava ali falando para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ali então ele começa a discorrer sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo que ele enviaria aos seus discípulos depois da sua ida aos céus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição e ida aos céus. Ele diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, não tenha medo. Mas, Vange, como que essa paz de Cristo ela é diferente? Por que não é essa paz que o mundo dá? Porque a paz do mundo ela é uma paz momentânea. Quantas guerras nós tivemos desde a fundação do mundo? Quantas lutas, quantas batalhas nós tivemos? Várias guerras mundiais, várias guerras locais. E essa paz que o mundo oferece, ela é sempre feita após uma guerra, quando é promovido o armistício, e a gente vê a Primeira Guerra Mundial, quando houve a Primeira Guerra Mundial, em que os aliados, a Inglaterra e a França e Estados Unidos, né, ganharam a Primeira Guerra Mundial, né, e a Alemanha perdeu a guerra. Então a Alemanha foi obrigada a pagar, né, todo o prejuízo da guerra para os aliados. E era muita grana, muito dinheiro na época, o que levou assim, a Alemanha realmente a uma economia bastante frágil, uma hiperinflação, fome na Alemanha. Mas foi, depois de 2018, com o termo da guerra, houve uma paz até 1939, né, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Nesse período houve uma paz. A gente sabe que logo em seguida, né, a Alemanha invadiu a Áustria, depois invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. E desde então é assim que é promovido a paz, né, no mundo, a paz momentânea. E a qualquer momento essa paz ela pode ser quebrada. A gente vê que depois da Segunda Guerra Mundial começou a chamada Guerra Fria, onde os protagonistas foram os Estados Unidos e a União Soviética, né? E houve uma guerra chamada Guerra Fria. Vocês não sabem, leiam, estudem
um tema bastante interessante, onde se desenvolveram as armas nucleares e a qualquer momento essa paz poderia ser encerrada por um simples apertar de um botão, onde se lançado um míssil intercontinental e poderia promover uma terceira guerra mundial que ninguém quer. Ok, a paz de Jesus, ela é eterna, por isso que ela é diferente da paz mundial, da paz dos homens. Sobre qualquer circunstância, porque ela não está ancorada em acordos humanos. A paz que Jesus nos dá está ancorada na cruz. Perceberam a diferença? Nós não tivemos que vencer uma guerra, nós não precisamos entrar numa guerra, não precisamos fazer nada, apenas crer. E em Isaías 53:5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês perceberam? A paz, a verdadeira paz e a paz eterna, ela foi trazida quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus, quando morreu, ele disse: está consumado, está feito. Agora eu trouxe a paz, porque eu paguei toda a dívida que estava contra nós. Jesus pagou na cruz do Calvário. Aqui diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos guerreando contra Deus por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados. Nós teríamos que ser derrotados por Deus para fazermos algo chamado acordos de paz, como é o acordo humano. Mas Jesus, ele veio e trouxe essa paz. Por isso Jesus, ele é o príncipe da paz. Você pode dizer um amém? Só é conquistada essa paz quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Até porque, quando somos inimigos de Deus, nós não estamos em paz. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala que nós somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos ter paz com Deus através de Jesus. Só podemos ter paz com Deus quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Porque quando recebemos Jesus como nosso Salvador, Jesus, ele nos batiza, nos enche com o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo promove o fruto dele, e uma das qualidades do fruto do Espírito Santo é a paz. A paz, ela conforta os nossos corações. Jesus havia morrido, os discípulos estavam escondidos com medo, e 2 discípulos estavam indo de Emaús, de Jerusalém para Emaús, a caminho de Emaús, e Jesus aparece aos discípulos. E quando eles dão conta que é Jesus, eles voltam para Jerusalém e vão se encontrar com os discípulos. E quando eles estavam falando com os discípulos, Jesus entra, e saúda os discípulos, a paz. João capítulo 20, versículo 19 a 23 também tem essa referência. Mas falava ainda, está escrito em Lucas, Mas falava ainda a ele essas coisas, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Perceberam que essa expressão, Jesus falou assim: olá pessoal, sou eu, sou Jesus. Não, ele falou:
paz seja convosco. E eles ficaram surpresos e atemorizados e acreditavam ter visto um espírito. E aí Jesus disse: olha, toque aqui nas minhas mãos. Um espírito tem marcas? Ali estavam as marcas dos pregos nas suas mãos. Mas Jesus proferiu essa palavra: paz seja convosco. Queridos, a paz de Cristo, ela deve ser o árbitro das nossas ações. Percebeu que nós vivemos num mundo de decisões? A todo momento nós estamos numa guerra espiritual, numa guerra material. Hoje, 2021, março, hoje é dia 13, né? 13 de março de 2021. Nós vivemos a pandemia do xingado coronavírus, o Covid-19. Aqui o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo, ela tem que ser o árbitro do nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e se agradecidos. Quando você vai tomar alguma decisão na tua vida, você que tem o Espírito Santo, que tem a qualidade do fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, então nessa hora, ore ao Senhor, em qualquer decisão da tua vida, em qualquer circunstância, ore ao Senhor para fazer determinada coisa. Porque o Espírito Santo vai te orientar. E a paz vai ser o árbitro para você cumprir as regras. E é interessante que quando nós não buscamos ao Senhor e tomamos qualquer decisão sem oração, sem a busca, a oração do Espírito Santo, aí nós tomamos uma decisão e depois tomamos uma decisão errada e não sentimos paz. Quando nós oramos, o Senhor sempre orienta as nossas vidas. Enfim, só pode ter a paz o fruto do Espírito Santo se a pessoa receber a Cristo como seu Salvador. Se você que está assistindo esse vídeo, você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo ainda não está presente na tua vida e você quer ter a paz no teu coração, aceita Cristo e Ele vai te dar o seu Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, e eu quero que vocês vejam o vídeo que o Ed trouxe do Apocalipse capítulo 20, quando a igreja for arrebatada, né, quando a igreja, Jesus Cristo levar a sua igreja, estaremos 7 anos com as bodas do Cordeiro, e depois Cristo virá a esta terra e estaremos com Cristo reinando durante 1000 anos. E serão, porque Satanás será aprisionado por um anjo. A Bíblia diz que Satanás será aprisionado por apenas um anjo. Imagine a potência que tem o poder de Deus de enviar um anjo, e somente um anjo de Deus fazer toda essa presa. Por que Deus não manda um anjo agora e acaba com tudo isso? Porque Deus tem um plano para a tua vida, querido. Porque Deus está dando um tempo para você hoje aceitar a Cristo como seu Salvador e Ele encher a tua vida com o Espírito Santo. Então, durante esses 1000 anos, haverá paz, porque o Espírito Santo estará reinando, né, juntamente com Cristo nesse período. Enfim, eu quero encerrar esse estudo aqui sobre paz em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Você que está ouvindo esse estudo, eu agradeço em nome de Jesus que possa ter trazido realmente um benefício, um bem, uma alegria e uma paz para o teu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.